Olá, continuando nossa leitura, o trecho agora é o de número 29, o livro é O Poder do Hábito, estou no meio da página 154. Só um esclarecimento que agora essa foto desse vídeo, ela não é minha, eu peguei da internet, mas eu achei tão linda. Hoje é dia 14 de abril de 2024 e a gente teve o eclipse esses dias, no dia 8 de abril, e essa foto eu achei muito linda, por isso que eu coloquei ela aí, tá certo? Vamos continuar. No KIPP, ou Knowledge is Power Program, Programa Conhecimento é Poder, um grupo de escolas independentes que atende a estudantes de baixa renda em todo o país. Ensinar autocontrole é parte da filosofia das escolas. Uma escola KIPP da Filadélfia deu aos alunos camisetas com dizeres: não comam marshmallow. Muitas dessas escolas elevaram drasticamente as pontuações dos alunos nas provas. É por isso que colocar as crianças em aulas de piano ou de esportes é tão importante. Não tem nada a ver com criar um bom músico ou um craque de futebol de 5 anos, disse Hitterton. Quando você aprende a se obrigar a praticar durante 1 hora ou correr 15 voltas, começa a construir força de autocontrole. Um menino de 5 anos, capaz de seguir a bola durante 10 minutos, se torna um aluno de 6ª série que pode começar a lição de casa na hora certa. Conforme as pesquisas sobre a força de vontade foram se tornando um assunto em alta nas publicações científicas e em artigos de jornal, isso começou a transbordar para o mundo corporativo nos Estados Unidos. Empresas como Starbucks e a Gap, o Walmart, restaurantes ou quaisquer outros negócios que dependam de funcionários recém-contratados enfrentam todas um problema em comum. Por mais que seus funcionários queiram fazer um bom trabalho, muitos fracassam porque carecem de autodisciplina. Chegam atrasados, brigam com clientes mal educados, distraem-se ou são sugados para dentro de dramas no local de trabalho. Pedem demissão sem motivo algum. Para vários funcionários, a Starbucks é sua primeira experiência profissional, disse Christine Deputy, que ajudou a supervisionar os programas de treinamento da empresa durante mais de uma década. Se seus pais ou professores vêm dizendo a você o que fazer sua vida inteira e de repente há clientes gritando e seu chefe está ocupado demais para orientá-lo, isso pode ser realmente assoberbante. Muitas pessoas não conseguem fazer a transição. Então, tentamos descobrir um jeito de dar a nossos empregados a autodisciplina que não aprenderam no ensino médio. Mas quando empresas como Starbucks tentaram aplicar ao local de trabalho as lições de força de vontade extraídas dos estudos sobre rabanetes e cookies e sobre exercícios físicos, encontraram dificuldades. Financiaram aulas de perda de peso e ofereceram aos funcionários mensalidades grátis em academia, na esperança de que os benefícios transbordassem para o modo como eles serviam café. A frequência era irregular. Os funcionários reclamavam que era difícil ficar sentado assistindo a uma aula ou ir à academia depois de um dia inteiro de trabalho. Se uma pessoa tem problemas de autodisciplina no trabalho, provavelmente também vai ter dificuldade de frequentar um programa projetado para fortalecer sua autodisciplina depois do trabalho, disse Muraven. Mas a Starbucks estava decidida a resolver esse problema. Em 2007, no auge de sua expansão, a empresa estava abrindo 7 lojas novas por dia e contratando até 1.500 funcionários por semana. Treiná-los para se destacar no atendimento ao cliente, para chegar na hora, não se irritar com os clientes e servir a todos com um sorriso, ainda lembrando os pedidos de cada um,
e, se possível, seu nome era essencial. As pessoas esperavam que um latte caro seja servido com certo brilho. Não estamos no ramo do café servindo pessoas, me disse Howard Behar, ex-presidente da Starbucks. Estamos no ramo das pessoas servindo café. Todo o nosso modelo de empresa é baseado num atendimento espetacular. Sem isso, estamos perdidos. A solução para o Starbucks, descobriu, era transformar a autodisciplina num hábito organizacional. Em 92, uma psicóloga britânica entrou em 2 dos hospitais ortopédicos mais movimentados da Escócia e recrutou 60 pacientes para um experimento que, ela esperava, explicaria como alavancar força de vontade de pessoas excepcionalmente resistentes a mudanças. Na verdade, isso é uma opinião própria. Eu acho que todos nós somos resistentes a mudanças. Todos. Todo mundo. Eu acho que é uma coisa que já vem gravado no nosso DNA. Não sei se é tão profundo desse jeito. Mas eu percebo que mudança é muito complicado. As pessoas realmente resistem. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Apesar de não gostar de mesmice, gostar de sempre estar alterando as coisas, mas a mudança realmente ela apavora todo mundo, por mais que a pessoa nem saiba. Voltando. A média de idade dos pacientes eram 68 anos. A maioria ganhava menos de $10.000 por ano e não tinha mais que um diploma no ensino médio. Todos eles haviam passado recentemente por cirurgias de implantação de prótese no quadril ou joelho, mas por serem relativamente pobres e pouco escolarizados, muitos tinham esperado anos para fazer a operação. Eram aposentados, mecânicos idosos e balconistas de lojas. Estavam nos últimos capítulos da vida e a maioria não tinha vontade de pegar um novo livro. Recuperar-se de uma cirurgia no quadril ou no joelho é algo incrivelmente penoso. A operação envolve cortar músculos das articulações e serrar ossos. Durante a recuperação, os menores movimentos, mudar de posição na cama ou dobrar uma articulação, podem ser excruciantes. No entanto, é essencial que os pacientes comecem a praticar exercícios quase imediatamente após acordarem da cirurgia. Precisam mexer as pernas e os quadris antes que os músculos e a pele tenham cicatrizado, senão o tecido granular entope a articulação, destruindo sua flexibilidade. Além disso, se os pacientes não começam a se exercitar, correm o risco de ter coágulos sanguíneos. Mas a agonia é tão extrema que é comum as pessoas faltarem às sessões de reabilitação. Os pacientes, principalmente os idosos, muitas vezes se recusam a obedecer às ordens do médico. Os participantes do estudo escocês eram os tipos de pessoas com mais chances de fracassar na reabilitação. A cientista que realizou o experimento queria ver se era possível ajudá-los a tomar as rédeas de sua força de vontade. Após cada cirurgia, ela dava ao paciente um folheto que detalhava seu cronograma de reabilitação e no verso havia 13 páginas adicionais, uma para cada semana, com espaços em branco e instruções. Minhas metas para essa semana são: escreva exatamente o que você vai fazer. Por exemplo, se você vai sair para caminhar essa semana, anote onde e quando você vai caminhar. Ela pediu aos pacientes que preenchessem cada uma dessas páginas com planos específicos. Então, comparou a recuperação dos que escreveram as metas com a de outro grupo de pacientes que tinham recebido os mesmos folhetos, mas não escreveram nada. Parece absurdo pensar que o ato de dar às pessoas alguns pedaços de papel em branco podem fazer uma diferença na rapidez com que elas se recuperam de uma cirurgia. Mas quando a pesquisadora visitou os pacientes 3 meses depois, descobriu uma diferença marcante entre os dois grupos. Os pacientes que tinham escrito planos em seus folhetos haviam começado a andar quase 2 vezes mais rápidos
mais rápido do que os que não tinham. Eles começaram a sentar e levantar da cadeira sem ajuda, quase 3 vezes mais rápido. Estavam calçando os sapatos, lavando a roupa e preparando refeições mais depressa que os pacientes que não tinham anotado previamente suas metas. A psicóloga queria entender por quê. Ela examinou os folhetos e descobriu que a maior parte das páginas em branco tinha sido preenchida com planos específicos e detalhados sobre os aspectos mais mundanos da recuperação. Um paciente, por exemplo, escrevera: "Vou andar até o ponto de ônibus amanhã para encontrar minha mulher quando ela chegar do trabalho." E então anotara a que horas ele iria sair, o caminho que faria, o que vestiria, qual casaco iria levar se estivesse chovendo e que pílulas tomaria se a dor ficasse intolerável. Outro paciente, no estudo semelhante, escreveu uma série de cronogramas muito específicos referentes aos exercícios que faria toda vez que fosse ao banheiro. Um terceiro explicou um itinerário detalhado, minuto a minuto, para dar uma volta no quarteirão. Examinando cuidadosamente os folhetos, a psicóloga viu que muitos dos planos tinham algo em comum. Eram focados em como os pacientes lidariam com um momento específico de dor prevista. O homem que se exercitava a caminho do banheiro, por exemplo, sabia que cada vez que levantava do sofá, a dor era excruciante. Por isso, escreveu um plano para lidar com ela. Automaticamente dar o primeiro passo, logo de cara, para não sofrer a tentação de sentar outra vez. O paciente que encontrava a mulher no ponto de ônibus tinha medo das tardes, porque aquele passeio era o mais comprido e mais doloroso de cada dia. Então detalhava cada obstáculo com o qual pudesse se deparar e achava uma solução com antecedência. Dizendo de outro modo, os planos dos pacientes eram criados em volta de pontos de inflexão, quando sabiam que sua dor e com ela a tentação de desistir atingiria seu ponto máximo. Os pacientes estavam dizendo a si mesmos como passariam por cima do obstáculo. Cada um deles intuitivamente pôs em prática as mesmas regras que Claude Hopkins usara para vender a Pepsodent. Identificaram deixas simples e recompensas óbvias. O homem que encontrava sua mulher no ponto de ônibus, por exemplo, identificou uma deixa fácil. São 3h30. Ela está vindo para casa. E definiu claramente sua recompensa. Querida, estou aqui. Quando surgiu a tentação de desistir no meio da caminhada, o paciente era capaz de ignorá-la, pois transformar a autodisciplina num hábito. Não há motivo para que os outros pacientes, os que não escreveram planos de recuperação, não pudessem ter atingido do mesmo modo. Todos os pacientes tinham sido expostos às mesmas advertências e avisos no hospital. Todos sabiam que os exercícios eram essenciais para a sua recuperação. Todos passaram semanas na reabilitação. Mas os pacientes que não escreveram nenhum plano estavam numa desvantagem significativa, pois nunca pensaram com antecedência em como lidar com pontos de inflexão dolorosos. Nunca criaram deliberadamente hábitos de força de vontade, mesmo que se pretendiam dar uma volta no quarteirão. Sua determinação os abandonavam antes, quando frequentavam a agonia dos primeiros passos. Nossa, é interessante. Eu tô lendo e eu já tô pensando quantas vezes eu desisti de coisas por falta de programação, de planejamento. É engraçado isso. E quantas vezes eu planejei e também desisti. Na verdade, não é planejamento. É o autocontrole e a força de vontade que manda, em conjunto com o planejamento. E agora que esses que não teve nenhum planejamento, nem saiu do... é para se pensar. Voltando.
Quando as tentativas da Starbucks de impulsionar a força de vontade dos funcionários através de matrículas em academias e workshops de dietas se mostraram ineficazes, os executivos decidiram que precisavam de uma nova abordagem. Começaram olhando mais de perto o que estava realmente acontecendo dentro de suas lojas. Viram que, como os pacientes escoceses, seus funcionários estavam fracassando quando se deparavam com um ponto de inflexão. Aquilo de que precisavam era de hábitos institucionais que tornassem mais fáceis exercer sua autodisciplina. Os executivos chegaram à conclusão de que, em alguns aspectos, vinham pensando na força de vontade por um ângulo totalmente errado. Viram que, na verdade, empregados com lapsos de força de vontade não tinham dificuldade de realizar seu trabalho na maior parte das vezes. Num dia normal, um funcionário com deficiência de força de vontade não era diferente dos outros. Mas, às vezes, principalmente ao se deparar com tensões ou incertezas inesperadas, esses empregados eram ríspidos com os clientes e seu autocontrole desaparecia. Um cliente talvez começasse a gritar, por exemplo, e uma funcionária normalmente calma perdia a compostura, ou seja, uma funcionária normalmente calma perdia a compostura. Uma multidão impaciente, talvez sobrecarregada, talvez sobrecarregasse uma barista e de repente ele estava à beira das lágrimas. Um barista. Aquilo de que os funcionários realmente precisavam eram instruções claras de como lidar com os pontos de inflexão, algo semelhante aos folhetos dos pacientes escoceses, uma rotina para os funcionários seguirem quando seus músculos da força de vontade estivessem frouxos. Por isso, a empresa desenvolveu novos materiais de treinamento que descreviam rotinas para os funcionários usarem quando enfrentassem turbulências. Os manuais ensinavam os funcionários a reagir às deixas específicas, como um cliente gritando ou uma fila comprida no caixa. Os gerentes praticavam com os empregados, ensaiando com eles até que as reações se tornassem automáticas. A empresa identificou recompensas específicas. Um cliente grato, um elogio de um gerente, que os funcionários podiam esperar como prova de um trabalho bem feito. A Starbucks ensinou seus funcionários a lidar com momentos de adversidade, proporcionando-lhes loops de hábitos de força de vontade. Quando Travis começou a trabalhar na Starbucks, por exemplo, seu gerente lhe apresentou os hábitos logo de cara. Uma das coisas mais difíceis nesse serviço é lidar com um cliente bravo. O gerente de Travis lhe disse: quando alguém vem e começa a gritar com você porque recebeu a bebida errada, qual é a sua primeira reação? Não sei, disse Travis. Acho que eu fico meio assustado ou bravo. Isso é natural, disse o gerente, mas nosso trabalho é proporcionar um melhor atendimento ao consumidor, mesmo quando há pressão. O gerente abriu o manual da Starbucks e mostrou a Travis uma página que estava quase toda em branco. No topo lia-se: quando um cliente está descontente, meu plano é. Este livro de exercício é para você imaginar situações desagradáveis e anotar um plano de reação, disse o gerente. Um dos sistemas que usamos é o chamado método LATTE. Nós ouvimos o cliente, listen, reconhecemos a reclamação dele, acknowledge, tomamos uma atitude para resolver o problema, take action, agradecemos a ele, thank you, e então explicamos por que o problema aconteceu, explain. Que tal você tirar alguns minutos para traçar um plano para lidar com um cliente irritado? Use o método LATTE.
Late. Eu, na verdade, eu vi como um duplo sentido. Mas eu vou continuar no próximo áudio, porque esse daqui já tá grande e eu falei demais. Foi até a página 161. Até mais.